Olá, dando sequência ao programa sobre carreira médica, nesse bloco vamos conversar sobre conflitos de interesse na prática médica. A indústria farmacêutica especialmente, mas também a indústria de próteses, de órteses, tem tido um papel importante dentro dos congressos médicos e inclusive dentro da própria formação médica. Isso eventualmente pode gerar algum tipo de conflito de interesse. Como vocês veem essa presença então da indústria dentro da formação profissional? Veja, a questão da interferência da indústria, há muito tempo ela vem sendo sentida desde a época de formação acadêmica até as especializações, residências e durante a vida profissional. Existem algumas normativas dos conselhos tentando fazer com que as coisas sejam mais transparentes. Uma delas, por exemplo, é quando o médico vai falar sobre algum assunto que exista um conflito de interesses ou que potencialmente possa haver esse conflito, ele é obrigado, ao início da explanação, declarar esse conflito e explicar o porquê, né? Quem que está trazendo ele para que ela fala, quem que está patrocinando, né? De mais a mais é uma situação, existe uma normativa também a respeito das órteses e próteses, né? No caso de indicação, indicar mais de um fornecedor, né? Existem alguns regramentos, mas o regramento ele não é suficiente para abarcar todas as situações. A questão ética é uma questão de vontade do indivíduo. Então nós precisamos que os indivíduos, as empresas, as organizações, as operadoras, os hospitais, enfim, toda a sociedade tenha mais clareza do comprometimento ético, para que isso seja de dentro para fora e não de fora para dentro. Isso não é algo da classe médica, nós estamos falando da sociedade como um todo daí, né? Eu acho que é dentro dessa forma. E teria algum mecanismo, Nerlan, para blindar, né, essa presença, mas blindar no sentido de um regramento mais claro, algo bem transparente, para que as pessoas possam ter até mais conforto, né, para o desenvolvimento desse processo de uma formação ou de uma especialização ou a busca aí de uma educação continuada dentro dos congressos, por exemplo? Nós vemos que nós lidamos com grupos poderosos, financeiramente extremamente poderosos, quer seja na indústria de medicamentos ou de próteses. É onde, para você desenvolver uma molécula, gasta-se algo em torno de $1 bilhão para chegar na fase final e ela ser comercializada. É claro que, dentro desse processo todo, existem trabalhos que são publicados com viés de patrocínio. Cabe ao médico ter o bom senso de fazer uma análise se aquilo realmente é adequado ou não. Já houve uma mudança com relação às regras de compliance nos congressos. Já houve uma mudança, determinadas coisas não são apoiadas ou não são patrocinadas, mas são empresas que vislumbram o seu lucro. São bilhões de dólares em jogo. Cabe, claro, esclarecimento, cabe você separar as situações e não ficar apenas refém deste comércio. Isso é uma coisa muito perigosa. Uma preocupação que se tem, e se fala muito no conflito do profissional, mas nós temos aí uma gama enorme de possibilidades de informação e de direcionamentos. Foi citado no bloco passado o próprio Dr. Google, né? Quem pode patrocinar algum tipo de informação, aquilo acaba assumindo ali, né, na sua pesquisa uma relevância. Então existem aí vários meios, não é só o profissional, né, que eventualmente pode ter algum tipo de conflito, mas inclusive a busca das informações, isso pode acabar gerando. E você citou, Nerlan, né, de
corporações, grandes corporações, né, poderosas. Como vocês estão vendo agora a entrada do capital estrangeiro na saúde, né, podendo investir na saúde aqui do nosso país, algo que até o início de 2015 não era permitido, aí houve uma modificação da legislação permitindo então que o capital estrangeiro, e a gente está vendo uma grande transformação, aquisições de operadoras, aquisições de hospitais, de clínicas, fusões. Como vocês estão vendo isso? Veja, nesse sentido, as cooperativas médicas acabam sendo um modelo para proteção do próprio médico. Existe essa preocupação e nós, em bloco anterior, comentamos sobre a questão da telemedicina, que uma das preocupações do Conselho é exatamente essa, nesse viés ser atendido por médicos, né, de outros países, eventualmente sem saber ou achando que o médico está no Brasil. A outra questão também nesse sentido é a questão do próprio Revalida, né? Que primeiro vem o capital e atrás do capital vem toda uma gama de profissionais que querem atuar no Brasil, né? E muitos acabam não conseguindo comprovar que tem condições técnicas para esse atendimento. Então, daí a importância do Revalida, que é uma coisa que o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais não abrem mão. O que se percebe ao longo desses últimos 3, 4 anos da presença do capital estrangeiro, especulando em cima da saúde das pessoas, da saúde da população, a gente percebe de que houve uma certa fragilização do trabalho médico. Com certeza. Como que a Associação Médica vê essa situação? Muito preocupados, porque esses capitais estrangeiros chegam aqui com 7 bilhões de dólares e vão adquirindo hospitais, não só nas capitais, e agora estão adquirindo hospitais no interior, fazendo uma rede. E essa rede verticaliza todo o processo. Então, os médicos são obrigados a trabalhar dentro daquele ambulatório, daquela estrutura, direcionando o seu atendimento exclusivamente para aquele polo. Nos preocupa muito porque implica indiretamente numa remuneração menor para o médico. Isso é uma coisa preocupante. Nós não temos como deter esse avanço, apenas o contraponto a gente vê na cooperativa como um elemento que tem um capital humano para fazer frente. É lei de mercado, você tem que brigar por um espaço, mas nos preocupa muito esse achatamento em relação à classe médica. Então, dentro desses diversos conflitos aí que nós estamos falando, eventualmente a indústria, o médico, o capital estrangeiro, as próprias mídias, existem vários conflitos sendo colocados, né? E de que forma que o Conselho e a Associação Médica poderiam ser proativos, de que forma que a classe médica poderia ter dentro do Conselho, dentro da Associação Médica, canais para que pudessem minimizar ao máximo esses conflitos e, consequentemente, a gente tem aí uma saúde cada vez mais qualificada, uma saúde mais ética, que é o que a população espera. Eu acredito muito na comunicação, na informação. E nesse sentido o Conselho tem trabalhado bastante no sentido de educar, de educação médica continuada, né? Esse mês nós atingimos a marca de 75 mil participações. Então são informações que são levadas tanto para a sociedade quanto para os profissionais. A ciência não tem limite e o dinheiro também não. O limite que eu penso é a ética. Então, o nosso limitador, a partir de uma certa altura, tem que ser o comportamento ético do profissional. E valorizar bastante a autonomia do paciente e também do profissional médico.
Então nós temos essas duas situações que o paciente tem que ser melhor informado e o médico também tem que ter conhecimento das implicações éticas da sua conduta. Então esses são, ao meu ver, o grande limitador, o que vai nos direcionar para que nós e nossos amigos, filhos, pais, parentes sejam atendidos de maneira ética, sempre no sentido da saúde e não no sentido econômico. Nesse aspecto de educação médica, a Associação Médica do Paraná tem, através da sua universidade corporativa, o portal EduMédica, que através de vídeos acessíveis no smartphone ou no computador, permite levar informação de qualidade aos médicos, a toda a classe médica do país. Então é necessária educação constante, é necessário você manter os princípios de ética e cada vez mais alertar aos médicos, principalmente ao jovem, que não seja refém desse sistema, que é um sistema que vislumbra exclusivamente o lucro da empresa. A autonomia que foi citada aqui pelo Roberto, ela se torna muito a chave. A autonomia do paciente, né? E a autonomia do médico, que ela é muito balizada na ética, na ciência, né? Que aqui as sociedades de especialidade, todo o trabalho de educação continuada, acho que é fundamental. A lei, né? Não se faz nada que, né, a lei assim não o permita. E num país como o nosso, que tem tantas mazelas, tantas dificuldades, a autonomia ela também acaba esbarrando numa situação que é econômica, né? Uma situação de gestão. Então, poderíamos dizer que a autonomia ela está garantida dentro de um critério ético, quando algo é feito dentro de um critério ético, algo dentro de um critério, digamos, científico, algo dentro da lei, mas que também tem por trás todo um processo de economicidade, de gestão, para o bem de uma coletividade. Eu acho que esse é um grande ponto e grandes barreiras que a gente possa aí trabalhar em cima dos potenciais conflitos. Quero agradecer aqui ao Roberto, ao Nerlan por essa conversa. Acredito que vários pontos aí vão instigar a toda a nossa audiência à reflexão e agradecer então a presença de vocês aí e esperamos que numa próxima oportunidade vocês também possam estar conosco em próximos programas. Obrigado.